Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à terceira temporada de Começar Direito. E aí, gente, tudo bem? Estou muito empolgado de ter vocês aqui de novo com a gente nessa terceira temporada de Começar Direito. Gente, desculpa pela minha voz, eu estou realmente muito rouco, mas eu entendo que a gente aqui está se esforçando para não atrasar mais esse início dessa terceira temporada. Então eu espero que, apesar dessa rouquidão, vocês consigam me entender, porque o nosso esforço aqui é de querer fazer o trabalho continuar, certo? Eu estou muito feliz com essa terceira temporada. Ela é a continuação de uma sequência lógica daquilo que a gente começou lá na primeira temporada, né? A primeira temporada ela falava dos alunos que estão saindo da faculdade, que estão ainda na fase de estágio, que estão fazendo o exame da ordem para começar a carreira de advogado. Então a primeira temporada ela trata bastante desses aspectos, aí, os cuidados que o estagiário tem que tomar e tudo mais tem que ter, né? A segunda temporada já é aquele jovem advogado que recém ingressou na carreira, e aqui eu dei uma ênfase na carreira do advogado criminalista, né? Então aqueles primeiros passos que ele dá no ambiente de delegacia, como é que funciona esse ambiente de delegacia, como é que o advogado se posiciona dentro desse contexto, dentro desse cenário. Então a segunda temporada de Começar Direito, ela trata basicamente desses aspectos da seara investigativa administrativa. A gente ali ainda não está falando propriamente da atuação judicial, né, dentro do cenário judicializado. Então a segunda temporada ela foi bem bacana, a gente teve muito feedback aí, muito comentário, a gente teve muito papo legal do pessoal mandando dúvida, a gente tirando dúvida. Então foi uma temporada que foi muito crepitante, né? Ela foi muito excitante porque o pessoal estava muito empolgado com essa atuação em sede policial. Essa terceira temporada, justamente por ser uma continuação lógica, a gente já vai estar falando mais do aspecto judicial da atuação do advogado criminalista em começo de carreira, tá? É sempre importante ressaltar que o objetivo desses vídeos aqui não é prestar consultoria, nem ensinar aquilo que se aprende no cenário acadêmico, dentro do ponto de vista acadêmico. Não, a nossa ênfase aqui é uma ênfase eminentemente prática. Então, como a gente já vem fazendo aí nos nossos vídeos anteriores, eu não entro aqui nos detalhes de jurisprudência, nem faço citação de dispositivo legal, porque o objetivo aqui é fazer com que o advogado e a advogada em começo de carreira tenham parâmetros práticos para atuar imediatamente. Eu tenho certeza que você já está suficientemente preparado do ponto de vista acadêmico e já tem os conhecimentos necessários para atuar como um excelente advogado, como uma excelente advogada. O que falta para a gente nesse momento, e a contribuição que é dada é nesse sentido, o que falta é justamente dar uma acepção prática de como é o ambiente que o advogado se insere quando realmente ele começa a realizar e a fazer as suas defesas técnicas. Ok, pessoal? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar de como você lida com o primeiro caso criminal que cai no seu colo, no aspecto já numa fase judicializada. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você é um advogado, uma advogada lá que está começando a carreira, quer continuar na carreira atuando na área penal, e de repente você recebe um telefonema, e esse telefonema é de uma família ou até mesmo de um cliente que diz que está respondendo a uma ação penal. O que você faz, né? Como é que você lida com esse cliente? Quais são as primeiras análises, as análises preliminares que você precisa fazer para então começar a rascunhar a sua defesa técnica em favor do interesse daquele cliente que está se apresentando? Bom, antes da gente falar propriamente da defesa técnica, né, e dos aspectos que precisam ser observados, eu queria relembrar a vocês algumas coisas que a gente já falou em alguns vídeos, sobretudo em alguns vídeos lá na primeira temporada. Tá? Tem um vídeo lá que eu falo sobre como elaborar um contrato e por que isso é tão importante, né? Veja bem, você tem que sempre ter em mente o seguinte: você está recebendo o seu primeiro caso lá, né, na seara penal, um caso que já vem judicializado. Quando eu estou falando o caso que já está judicializado, eu estou dizendo o seguinte: você não está pegando aquele cliente que foi preso em flagrante e está lá na delegacia. Não, esse cliente ele já foi preso ou não, e ele já recebeu, ele já está sob júdice, ou seja, ele já foi denunciado, ele já recebeu uma acusação formal do Estado. Então, para fins de entendimento desse vídeo aqui, eu estou falando desse tipo de cliente, tá bom, pessoal?
não estou falando daquele cliente que ainda está na fase a gente já está numa fase posterior. A gente já está entrando, a gente já está dentro do fórum a partir desse vídeo aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: qualquer caso que seja, você já tem que ter um rascunho do seu contrato de honorários advocatícios, tá bom? Então, eu já vou dar alguns visus rápidos aqui. O seu honorário, ele tem que prever a extensão do seu trabalho, a extensão da sua atuação. Então isso é muito importante. Por que isso é tão importante, Alexandre? Por que você está falando que é tão importante entender a extensão do contrato? Porque veja bem, você, para fazer a sua cobrança de honorários, você tem que modular essa cobrança de acordo com o alcance que o seu trabalho vai ter. O que eu quero dizer é o seguinte: se você faz, por exemplo, uma peça, se você faz, por exemplo, um habeas corpus, você cobra por aquele valor ali do habeas corpus. Mas se você vai pegar o caso todo e você pega, por exemplo, desde a denúncia até a sentença, o valor, evidentemente, ele já é outro. Então aquilo que você cobra para um HC, você cobra pela peça. Você pode até, eu já falei isso lá nos primeiros vídeos da primeira temporada, você pode até consultar a tabela de honorários que normalmente as seccionais da ordem disponibilizam em seus sites, e dali você tem um parâmetro para você poder fazer a sua cobrança, para você poder fazer a sua precificação, melhor dizendo. Mas também isso é uma peça só. Isso também é importante para que você delimite a sua atuação, né? Quando você cobra por uma peça só, você delimitou a sua atuação naquela peça que você está fazendo. Mas quando você pega um caso todo, você tem que delimitar a extensão. Por quê? Porque aquele caso ali, ele começa em primeira instância. Aqui eu estou excluindo o tribunal do júri, tá, gente? Porque é outra realidade ali. O rito é outro. Eu estou falando aqui do procedimento comum. Então você vai verificar se você vai cobrar até a sentença, entendeu? Você precisa analisar também se é interessante você incluir nesse contrato de honorários a atuação também em segunda instância. E também você precisa verificar se você vai incluir nos seus honorários a eventual interposição de recursos nas esferas superiores, nas cortes superiores. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: quando você for fazer o seu contrato de honorários, eu recomendo que você, se você for pegar um caso desde o início, que você tente fixar a sua extensão no máximo até a segunda instância. Eu particularmente, hoje, eu prefiro estender até no máximo a sentença, tá bom? Às vezes, para você conseguir, com isso, criar uma possibilidade, às vezes, de pagamento de honorários para dar fôlego ao seu cliente. Dependendo de como o caso acontecer, ele vai te contratar, ele vai manter o contrato com você em segunda instância, o que favorece o advogado no sentido de rever os seus honorários a partir da sentença. Em outras palavras, se você cobrar agora até a segunda instância, ok, ou seja, você vai trabalhar com o seu cliente em toda a primeira instância, vai vir um julgamento, dependendo de se houver uma condenação, você vai apelar, e aí o seu contrato ele termina com o julgamento da apelação, ok? O que é importante é você definir isso dentro do seu contrato de honorários, tá bom? Se você não definir isso, qual é o efeito colateral negativo? Você vai ficar trabalhando ad eterno para aquele cliente, ok, pessoal? Segunda providência que você não pode esquecer é a procuração. Eu dei uma dica lá na primeira temporada, dizendo que quando você não tem tempo de fazer honorário advocatício, coloca a sua cláusula contratual na procuração, dizendo lá que seus honorários serão pagos em tantas parcelas, se você decidir parcelar, e quais serão os valores que você estará definindo ali com o seu cliente. Isso é muito importante, você tem que ter isso já guardado lá, engavetado no seu escritório, no seu home office, você já tem que ter esse rascunho mais ou menos pronto, tá bom? E também, quando você tiver dúvida, vai lá e dá uma consultadinha na tabela de honorários da OAB, ok, pessoal? Uma vez que você já tenha resolvido as suas questões administrativas como advogado, né, você já tem o seu contrato, a procuração, tudo ok, o que você vai analisar para começar a rascunhar a sua defesa técnica? Você pegou um cliente, a primeira coisa que você observa é o quê? É a gravidade do delito, é a gravidade do crime ao qual aquele seu cliente está sendo acusado formalmente, né? Esse é o primeiro ponto que você deve observar. Uma coisa é um cliente que foi denunciado por estelionato. Outra coisa é um cliente que foi denunciado pelo crime, por exemplo, de lesão corporal grave. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque um dos parâmetros de precificação, por exemplo, de honorários, e também para você entender a intensidade de como aquele caso ali vai se desenrolar, mas como assim intensidade de como o caso vai se desenrolar? Claro, se você tem um crime onde o seu cliente, por exemplo, ele praticou um crime
que é um crime cuja o preceito secundário, ou seja, a pena em abstrato, ela é alta, então o nível de tensão dos clientes que te contrataram, ou seja, do próprio cliente ou da família dele, tende a ser mais elevado. Essa família, esse cliente, ele tende a buscar mais resposta, ele tende a buscar mais consultoria, porque afinal de contas, como há um risco de eventualmente ele sofrer uma reclusão por um período muito mais elevado, isso gera uma tensão e você vai ser buscado muitas vezes por isso. Eu recomendo que você sempre atenda o seu cliente. Tem advogado que deixa o cliente de lado lá e, porque esse cliente é muito chato. O cliente tem que ser chato mesmo, gente, ainda mais um cliente na área penal. O cidadão ali, às vezes, ele está contratando você para salvar o pai dele de uma condenação, muitas das vezes uma condenação injusta. Então o cliente tem o direito de ser chato mesmo e você tem o dever de atender o seu cliente sempre que ele precisar, né? É claro que eu estou aqui excluindo aquelas coisas bizarras do cliente te ligar 2 horas da manhã para perguntar o que houve, tem lá um andamento de ato ordinário, como por exemplo, sei lá, certificado nos autos, que juntou um laudo XYZ. Aí o cliente te liga 2 horas da manhã para perguntar o que é isso. É meio complicado, você tem que conversar com o cliente, pedir a ele informar que não é nada urgente, e aí no dia seguinte você faz o contato para, enfim, dirimir a dúvida que ele levantou. Aí, tirando essas exceções, você sempre tem que atender aquele cliente ali. Então a primeira coisa que você tem que analisar é a gravidade da situação, né? Um outro ponto que logo em seguida você precisa observar é em que momento esse processo está. Quando você recebe um caso, você tem que analisar em que momento que ele está. Ele está em alegações finais? Você recebeu esse processo antes ou após a condenação? Já tem audiência de instrução marcada? É um advogado ou é um defensor público que está atuando para o seu cliente? Ele está sem advogado? Ele está com advogado? Né? Em que momento que esse processo está? Né? Porque dependendo do momento que esse processo está, você também vai ter que definir honorários diferentes. Por exemplo, eu pego muito caso aqui no escritório de clientes que já estão condenados, né? Obviamente, um cliente que já está condenado em primeira instância, ele tem um nível de urgência, gravidade, e o caso apresenta um nível de limitação do ponto de vista probatório, para mim, muito grande, muito elevado. E como eu já tenho um pouco mais de experiência, eu já consigo aderir e agregar a esse tipo de atendimento um valor diferenciado, entende? Então você tem que ver a gravidade do crime, do delito, qual é o momento em que esse processo se encontra, o momento que essa ação penal está, né? E antes disso tudo, desculpa, eu até avancei um pouquinho, antes disso você também tem que analisar a suficiência de pagamento do seu cliente, né? Você tem um cliente, vamos supor, você tem um cliente que é uma indicação de uma família mais humilde, ou você tem um cliente que é uma indicação de uma instituição. Tudo isso vai compor a sua análise para você não só fazer a precificação, mas para você também medir a extensão do seu contrato. Tá? Isso é uma coisa que eu tinha que ter falado antes, mas estou falando agora. Ok, pessoal? Então, nesse primeiro vídeo dessa terceira temporada, eu não vou me estender muito, eu só queria que vocês observassem esses pontos que são muito importantes. Eu chamo esses de pontos preliminares de atendimento. Tá? Muito do que eu disse aqui, eu já tinha dito lá na primeira temporada, mas eu não entrei tão a fundo na importância e na necessidade de se observar essas questões que eu acabei de narrar para vocês aqui. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo, no vídeo 2 agora da terceira temporada, eu já vou entrar propriamente na defesa técnica que precisa ser rascunhada do ponto de vista da atuação mesmo do advogado, do ponto de vista mesmo da defesa técnica que precisa ser desenhada, precisa ser estruturada, e eu já vou começar falando, inclusive, da resposta preliminar ou resposta à acusação, e aí tem do tribunador que fala de um jeito, tem do tribunador que fala de outro, enfim, quando seu cliente é denunciado e você tem 10 dias para dar a resposta para ele. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso. A gente vai falar sobre as preliminares processuais que você precisa observar e como você vai analisar o mérito da questão a partir de uma estimativa. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Bem, pessoal, esse então foi o primeiro vídeo da nossa terceira temporada de Começar Direito. Eu não preciso nem dizer para vocês o quanto eu estou feliz de estar aqui ainda com esse trabalho. A gente está aqui continuando empolgado, né? A gente está fazendo uns trabalhos paralelos aí pro nosso canal, né? A gente está iniciando outros projetos aí. Eles ainda estão engateando, mas a gente está tendo uma resposta muito positiva. Nosso único problema aqui hoje é a falta de tempo com tanta coisa que a gente tem para fazer. Gente, quem não se inscreveu no canal, por favor, sinta-se convidado a se inscrever, né? Aqueles que já são inscritos no nosso canal, é um prazer revê-los aqui. Não esqueçam de dar um like lá na nossa página do Facebook. E também não se esqueçam de se inscrever lá naquele sininho no YouTube, aqui no nosso canal, para que nos próximos vídeos você seja notificado
e receba aí mais informações e possa compartilhar suas ideias com a gente. Gente, nós estamos muito felizes. Eu queria de novo agradecer a todo mundo e dizer que essa terceira temporada é uma temporada muito importante porque a gente está entrando num aspecto prático na seara judicial. Então, para quem está começando agora, eu acredito que vai ser muito valioso, eu acredito que vai ser muito interessante e producente essa terceira temporada. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e lembre-se que pensar é bom para todos. Um beijo, tchau, tchau.